Cruzeiro tem um adversário no domingo, daqueles considerados dos mais encardidos até aqui no campeonato, né? Chamada pedra no sapato de muita gente, e quando faz um jogo fora de casa, parece ter um estilo próprio, né? De esperar para sair no contra-ataque. O que você está preparando e esperando e analisando esse adversário que você tem no domingo? Bom, realmente são as equipes de porte médio, né? Como clube, que se organizam bem, que constroem boas equipes. E às vezes no futebol brasileiro a gente tem uma tendência a confundir isso, né? O tamanho do clube com o poderio da equipe. E por isso elas são capazes de surpreender quando a gente não está preparado o suficiente para enfrentá-las. Mas o Cruzeiro vai estar preparado para enfrentar a Chapecoense com o mesmo respeito que fizemos no ano passado lá. Também era um momento que precisávamos vencer. Felizmente conseguimos e vamos tentar no Mineirão isso mais uma vez. Certamente não vai ser por desconsiderar o adversário que nós poderemos ter dificuldade. Nós poderemos ter dificuldade porque eles têm competência, a campanha está mostrando. E eu fico muito tranquilo com isso, nossa equipe já entende bem isso. A gente não ganha no futebol brasileiro na véspera, a gente só ganha a partir do momento que o juiz apita e a gente tem mérito para construir a vitória e eu espero que a gente tenha mérito para construir. Ontem você fez um apelo, acho que posso dizer assim, para o torcedor e para a diretoria. Para a diretoria não há mais tempo de fazer uma mudança, pensar numa programação diferente para o jogo. Os ingressos já estão sendo vendidos com o preço habitual, que talvez não seja tão atrativo assim para o torcedor. Valeria, então, um apelo diretamente e novamente ao torcedor para que nesse jogo especificamente possa fazer um investimento, mesmo o país em tempos de crise, para estar no Mineirão e apoiar a equipe? Quando falei ontem, não estava me envolvendo em questões de preço. Essa não é a minha área, né? Não dá para misturar tudo, senão daqui a pouco o financeiro vai querer escalar o meu time e eu não vou gostar. Então eu respeito muito isso. Era um apelo mesmo para o torcedor, para entender a importância que tem o jogo com a Chapecoense, né? Eu sei que a tendência sempre é quando você tem um jogo logo na frente, e por isso a minha iniciativa, né? É você priorizar, e temos 2 jogos perto, mas é importante demais, o lugar de cruzeirense é no Mineirão, no domingo, e só depois, então, poderemos pensar na quarta-feira. Manuel volta a ficar à disposição. Você tem uma zaga super regular dos últimos jogos. Há algo que possa te surpreender com uma mudança? O Manuel espera ou está confirmado o retorno dele? Vamos definir amanhã. É a vida do técnico. O futebol é assim mesmo, né? E eu vou procurar ser o mais correto com eles, ser o mais coerente possível com eles. E o importante e o lado positivo é exatamente substituir os jogadores que eventualmente ficam fora, como aconteceu com o Léo, como aconteceu com o Brian, né? Vai acontecer muitas vezes ainda nas rodadas que temos pela frente, sem deixar a equipe cair de rendimento. Isso é o mais importante. A escolha agora fica para segundo plano em termos de importância. Aproveitando que o assunto é a defesa, mano, o Cruzeiro conseguiu pela primeira vez no ano ficar 3 jogos sem sofrer gols. Em algum momento do campeonato, o Cruzeiro chegou a ser a defesa mais vazada. O que você conseguiu mudar no comportamento defensivo do Cruzeiro para chegar nesse número? Eu penso que melhoramos como um todo, né? A gente havia tomado algumas decisões iniciais que surtiram efeito e produziram resultado nas primeiras rodadas. Depois passamos 4 rodadas pontuando muito pouco, muito abaixo do necessário, com 1 ponto só em 12. E o remédio teve que ser um pouco mais amargo, a dose teve que ser aumentada. Foi isso que eu fiz. Aumentamos a dose de comprometimento, aumentamos a doação, a equipe toda saiu ganhando nesse processo, né? Não existe milagre. A gente, muitas vezes, quando a equipe toma muitos gols, se refere ou dirige suas atenções mais para a última linha ou para a dupla de zagueiros, e nós sabemos que essa é quase a consequência final de uma equipe que marca mal e que dá muita chance ao adversário, ou que se expõe muito, ou que se abre demais dentro do campo de jogo, às vezes até na tentativa de construir suas jogadas ofensivas. Então, entendemos mais esse processo
E o resultado é esse, que dá, né, uma tranquilidade de você saber que não vai ser tão fácil para sofrer gols e que o número de gols que precisamos fazer na frente é menor para construir uma vitória. Eu vou insistir no assunto do retorno do Manuel, só para a gente entender bem. O Manuel era titular absoluto antes da suspensão, agora está à disposição. A zaga continuou jogando muito bem sem ele, mas você já disse que vai definir amanhã. Mas qual é o critério nessa escolha? Eu vou definir amanhã porque eu não falei com os jogadores ainda. Se eu tivesse falado com os jogadores, já dizia para vocês o que eu tinha feito. Mas você sabe qual é a regra que eu respeito muito. Primeiro os jogadores, depois vocês e o torcedor, né? A lealdade que eu tenho com eles, eu acho que são as pessoas mais importantes nesse processo todo para mim. Então, vou tentar ser coerente com o campo e com aquilo que eu julgo que seja importante também na condução de um grupo em termos de regras que você estabelece. É isso que vai ser determinante. Mano, permita-me continuar nesse assunto aqui do Manuel, porque o Manuel ele é para muitos, o melhor zagueiro do elenco. Você mesmo gosta muito do jogador. E, no entanto, nessas 3 partidas agora que ele esteve fora, foi o melhor desempenho da defesa em 2016, 3 jogos sem tomar gols. Agora eu quero voltar naquilo que a gente sempre fala, do lado ali, psicólogo, paizão, que você tem ali com o elenco em alguns momentos. Como é que deve ser esse trabalho psicológico, tanto com o Manuel, se ele permanecer de fora, ou com o Léo, com o Bruno Rodrigues, se alguém sair, justamente para continuar tendo esse elenco fechado com você, esse elenco coeso? Primeiro é mostrar que você está titular, né? Você não é titular, você não tem um contrato que te assegura isso. E o maior respeito que um atleta precisa ter em relação a essas escolhas é exatamente no sentido de que, quando ele é titular, ele aceita as regras, e quando ele não é, ele precisa respeitar as regras, né? É o respeito que você tem que ter para com teu colega de profissão e o jogador que disputa contigo a posição, como é o caso de Manuel, Léo, Bruno, né? Fabrício. Então, para mim, o mais importante é o time como um todo. Ontem, só para citar um exemplo, né, tivemos o retorno do Brian e existia uma certa insegurança. O Brian vai conseguir dar conta do recado, porque as referências eram umas referências mais lá de trás, né? E você vê que a equipe é outra e o posicionamento defensivo é outro. Então, todos que entram e passam a ter tranquilidade para fazer bem a sua função. Isso para mim, é o mais importante de tudo. Se vai ser com o Manuel, com o Léo, se vai ser com o Bruno, tenho certeza que nós vamos estar muito bem servidos. Nesse jogo contra a Chapecoense, você falava da situação, né, da Chapecoense. Tem um período um pouco maior de recuperação para o Cruzeiro, mas ele vai ter a viagem. O Cruzeiro teve a viagem também. Como é que vai ser a preparação para os jogadores, já que o cansaço maior vai ser no sábado, um momento que seria de treinamento, é um momento de descanso para os jogadores? Basicamente, nós vamos recuperar. Não existe nenhuma possibilidade de você fazer treino para adquirir alguma coisa nesse curto espaço de tempo. A equipe vai fazer o que vem fazendo nos últimos jogos. Amanhã chegamos para o treinamento um pouquinho mais tarde, vamos iniciar às 11 horas. E depois os jogadores ficam já imediatamente concentrados, exatamente para ter uma alimentação mais adequada, né? Uma recuperação em termos de sono, de descanso. E aí está pronto o mais próximo possível daquilo que queremos para o jogo. Existe uma diferença, sim, de recuperação. 24 horas, e até mais do que 24 horas, significa bastante. Mas esse é só mais um adversário que nós vamos ter capacidade para superar. Aí vai entrar a estratégia do jogo, aquilo que você pensa. Cada um tem as suas, né? E nós temos que estar com as nossas bem claras para tentar construir a vitória.